Aí é onde mora o perigo, né? Paga muito pouco, né? Paga muito pouco como pagava contra o Legia Varsóvia e o time inclusive perdeu. Vamos falar da outra semifinal da Conference League, essa já está definida, né? Chelsea e Djurgården, né? Time sueco, vamos colocar na tela as informações do jogo, quinta, 4 da tarde, lá no Stamford Bridge. A ida foi 4-1 para o Chelsea na Suécia. Eu acho que o Chelsea vai poupar aqui, né, inclusive. Ele já poupa normalmente, né? Ele já não vai com força máxima nos jogos da Conference League, nesse certamente não vai. Mas pode ser um jogo perigoso. A gente vai até colocar como exemplo o jogo da fase anterior contra o Legia Varsóvia. Perfeito. Podemos ir agora para o Game Arena, aplicativo. Vamos dar uma olhadinha? Cara, porque assim, é muito importante entender o contexto dessa partida. O Chelsea vem de 4 vitórias consecutivas, o Djurgården tá ali em momento instável. É difícil comparar, obviamente, né, Premier League com o Campeonato Sueco, né? Eu tava tentando lembrar de qual era o nome do Campeonato Sueco. Mas... Suecão. Que isso, gostei. Não, o Suecão. Bom, a grande questão é que o Chelsea, ele ainda está brigando por algo lá na Premier League, né? Ele está brigando por vaga em Champions League. Então, ele vai focar lá, principalmente considerando o fato de que ele meteu 4-1 na ida contra o Djurgården. Então, assim, sem dúvidas nenhuma, pode ser que ele não vá reservão nesse jogo. Ele pega o Newcastle, jogo direto no final de semana. Exatamente. Pode ser que ele não vá reservão nesse jogo. Eu até acho que pode acontecer. Mas, pelo menos, poupar as principais peças, ele vai para esse confronto. Então, é muito importante entender isso, né? O Chelsea que deu uma melhorada, né? Ele começou muito bem, caiu de produção e depois deu uma melhorada muito grande. Mas na Conference League, ele meio que tem botado mesmo ali os reservões e tem sido suficiente, né, velho? O Chelsea, inclusive, pode fazer história, né? Vai ser o primeiro campeão de... Isso. Pode ser, né? Não vai ser. Deve ser. Das 3 competições europeias, né? Chelsea já tem Champions, tem Liga Europa e pode ganhar agora a Conference. É isso, vem de boa sequência, né? Venceu o Djurgården, venceu o Everton, venceu o Fulham, né? Venceu o Liverpool, né? No final de semana passado. Aí esse jogo com o Legia aqui é um bom pra gente ter um parâmetro. Bom parâmetro. Porque ele venceu 3-0, né? Foi a mesma vantagem que ele vai ter. E ele largou o jogo e inclusive perdeu do Legia Varsóvia, 2-1, né? Então... A gente vai analisar aqui nas odds, pode ser muito perigoso por causa disso. Exatamente. Vamos ver o Djurgården, né? Tem que analisar mais os jogos na Conference League, né? Porque o suecão lá não é muito parâmetro. Ele perdeu de 4-1, né? Na fase anterior. Ele jogou contra quem? Cara, ele meteu 4-1 no Rapid Viena, tá? Fora de casa. De forma surpreendente, porque ele ganha fora de casa. E ele perdeu em casa, de 1-0. Pois é. E na fase anterior? O Malmo. O Malmo, né? Ele... perdeu... Ah, não. O Malmo é campeonato sueco, pô. É campeonato sueco. Caramba, cadê a fase anterior aqui? É porque tem que voltar mais. Ah, tá lá embaixo. Isso. Enfim. Mas, enfim, na fase anterior ele ganhou fora e perdeu em casa, né? Novamente ele perdeu em casa. O que eu gostaria de trazer, assim, nos jogos da Liga Europa tem até destoado, tem saído muitos gols, tá? Mas a gente observa que é um time de pouquinhos gols aí, normalmente analisando o campeonato sueco, tá? 1-1, 1-0, 0-0, 2-0, 1-0 ali foi com o Conference, 1-0 contra o Sirius ali, 1-0 contra o Malmo, joguinhos de poucos gols normalmente, tá? Eu acho que esse confronto é muito sobre o contexto, velho. E sobre analisar as odds e buscar aquilo que faz mais sentido em termos de custo-benefício. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque a vitória do Chelsea... Aí é onde mora o perigo, né? Paga muito pouco, né? Paga muito pouco como pagava contra o Legia Varsóvia e o time, inclusive, perdeu. Então, para esse jogo ter algo a favor do Chelsea, teria que ser um handicap, né? Uma vantagem de gols que eu acho... É um risco muito... Mas é muito arriscado, porque o Chelsea já tem um resultado. Exato. E... Sim, não vai se esforçar muito, assim. Cara, e vale lembrar que aconteceu algo parecido também, o Chelsea contra o Servette, lá no início da temporada, que ele também perdeu pro Servette. Fase prévia, né? Exatamente, ele vence, faz o resultado no jogo da ida e largou a volta, até perdeu também. Enfim, se fosse pra apostar algo a favor do Chelsea, velho, o handicap menos 1.5, ele não tem valor. A gente teria que buscar o menos 2 ou o menos 2,5. Que significa o quê? Para o Chelsea vencer por 3 gols de diferença, velho. Um jogo que ele já tem uma margem de 3 gols. Pode acontecer... Pode, mas a gente não imagina, porque o Chelsea hoje ele tá mais focado em conquistar uma vaga na Champions League através ali da Premier League, do que de fato conquistar essa vaga na final que já tá muito bem encaminhada. Porque a Conference League não dá vaga na Liga dos Campeões. Dá vaga na Liga Europa, né? Então, assim, cara, eu acho que é muito arriscado apostar em algo a favor do Chelsea, levando em consideração esse contexto, levando em consideração o histórico que a gente já tem dos Blues, né? Então, por isso, a gente vai justamente na lógica contrária. Já que está sendo dado uma odd muito baixa pro Chelsea e existe uma expectativa alta em termos de odds de ser uma goleada muito grande, a gente vai na lógica contrária, velho. A gente vai no menos de 4 gols asiáticos. Para dar head aqui, teria que sair 5 gols. Algo que eu considero muito difícil pelo contexto da partida. Até se o Chelsea der uma deslanchada e meter um 3-0, a gente ainda vai estar no green, velho. Então, assim, sair 4 gols, a gente tá protegido, o dinheiro é reembolsado. Se sair até 3, é green. Só vai ser head se sair 5 ou mais. Eu acho que é uma aposta segura pelo contexto da partida. Dificilmente, ao meu ver, o Djurgården vai conseguir fazer alguma coisa nesse jogo. O Chelsea vai meio que só passar o tempo para garantir a vaga na final.
E é isso, velho. Eu acho que a tônica para esse jogo é essa. Acredito que aqui seja a opção mais segura. Muito bem, então dica dada aí para Chelsea e Djurgårdens, né? Jogo de volta das semifinais da Conference League.